Vamos trabalhar um pouquinho de medidas? Então, aqui eu tenho vários pedaços, tá? Que eu vou fazer uma fita métrica. Por que métrica? O metro é a medida padrão da medida de comprimento, tá bem? Tudo que é abaixo de 1 metro é menor que 1 metro, são pedaços de metro. Então, olha aqui, por exemplo, eu vou ensinar vocês a fazerem uma fita métrica em casa com o material que vocês têm em casa, que certamente uma régua todo mundo tem. Só que a régua, ela tem 30 centímetros. Então, nós vamos colocar um pedaço de 30, mais um pedaço de 30 vão ser 60, mais um pedaço de 30 vão ser 90, mais 10 centímetros vão ser 1 metro. Então, vocês podem construir uma fita métrica, pode ser sem numeração, apenas uma fita mesmo, para vocês terem a noção de quais objetos medem mais que 1 metro e menos que 1 metro, ok? Aqui eu tenho a minha, tá? Que eu vou construí-la, tá? Então, lembrando que 1 metro, que é a medida padrão, são 100 centímetros. Quando eu tenho entre esses pedacinhos de metro, que são, por exemplo, eu vou dar aqui, entre o número 0 e o número 1. Número 1, número 2, número 3, tá? São centímetros, tá bem? Então, são pedaços de metro. Então, olha lá, o metro tem 100. Quando eu tenho pedaços de metro, eu tenho centímetros. Agora, professora, esses risquinhos entre os metros, vou dar o exemplo aqui, ó. Vocês estão vendo que tem risquinhos. Na régua, tem risquinhos. Esses risquinhos, na verdade, nós não vamos chamá-los mais de risquinhos. Eles são decímetros. Ó, o próprio nome diz de 10 címetros. São 10 pedacinhos de centímetro. Então, 1 metro tem 100 centímetros. Esse pedacinho aqui, ó, cada pedacinho de centímetro vão ter 10 decímetros, que são para medir coisas menores ainda. Acima de 1 metro, nós temos o quilômetro, as medidas maiores, tá bem? Que também são medidos de formas diferentes. Vamos ler um pouquinho de história. Olha lá. Antigamente, nós não havíamos nenhum instrumento padronizado igual ao metro, tá? E menos de 1 metro, nenhum instrumento. Quais são os instrumentos? A fita métrica, geralmente a fita métrica, a fita não, a régua, aquela régua de medir, que ela geralmente você dobra ela, tá? São medidas que precisas, tá bem? Então, antigamente nós não existíamos. Então, vamos lá, um pouco de história. Há muito tempo, quando não existia uma forma padronizada de medidas, as pessoas utilizavam o próprio corpo para medir. Então, olha lá, se media-se com palmos, se mediam com polegadas. Polegadas, vocês podem ver que é o dedo polegar. Se mediam com os pés e se mediam com passos, tá bem? Por que passos? Passos para medidas maiores. Então, quantos passos tem, por exemplo, daqui da sua casa até a escola? Então, se mediam com passos, tá? Não tinha essa medida padronizada, esses instrumentos para se medir, tá bem? Então, ficou uma dica aí bem legal de como se media antigamente, antes de nós termos os instrumentos, e a atividade hoje sobre comprimento, tá? Medidas de comprimento. Nunca se esqueçam que comprimento é com o. Comprimento é outra palavra. Comprimento significa saudação, tá? Então, é comprimento, COMPRIMENTO, certo? Comprimento, ok?